Olá amigo, olá amiga, tudo bem com você? Começa aqui mais um vídeo do projeto Tetelestai Vozes no Deserto. E agora nós vamos falar, continuando aqui nossa saga no livro de Gênesis, sobre a graça, sobre a libertação de Deus e sobre juízo de Deus. Vamos falar sobre Noé, Gênesis capítulo 6. Nós temos aqui um retrato da condição moral antediluviana dos habitantes do planeta Terra. E se você tem aqui sua Bíblia, leia comigo a partir do verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Perceba aqui, irmãos, naquela época, nós sabemos que as coisas estavam indo de mal a pior. A degradação moral estava terrível. E a humanidade estava se afastando mais e mais daquilo que Deus havia instituído para Adão e Eva lá no começo da humanidade. Ou seja, a descendência de Caim, que se formou posteriormente a tribo dos cananeus, e também do filho de Noé, de Cã, né? É da mesma descendência. Eles estavam cada vez mais se afastando daquilo que Deus havia ordenado para eles. E eles, então, estavam no limiar do limite daquilo que Deus havia estabelecido como aceitável. O que acontece, então? Deus estabelece um tempo de graça para eles, um tempo de 120 anos, em que seria o tempo que Deus ordenou para Noé a construção da arca. E durante esses 120 anos, eles teriam a oportunidade de ouvir aquela mensagem e se arrepender dos seus pecados. O que aconteceu então? Deus chama Noé, que era até então o único homem justo que havia sobre a face da terra. E Noé, ele obedece prontamente à voz de Deus. Ele começa a construir o barco. Ele começa a construir, e ele não só construía, mas ele pregava a sua verdade presente, que era que haveria um dilúvio. Então, o que acontece com as pessoas? Elas começam a gargalhar de Noé, elas começam a zombar dele, falar que ele estava ficando lunático, que até aquela ocasião nunca havia caído uma gota de chuva sobre a terra. A terra ela era molhada através do orvalho apenas. Então, aquela questão da chuva realmente era ilógico para os dias e para aquele povo, né? Eles estavam realmente, pela ciência, né, vamos colocar assim, eles estavam corretos, porque a probabilidade de chuva era quase zero. E Noé mais continuou não dando bola, né, para o que eles estavam falando, e foi fiel ao que Deus havia pedido. E durante 120 anos, ele trabalhou na construção da arca. Porém, quando ele termina de construir a arca, algo miraculoso acontece. Animais de todas as partes, né, diz a Bíblia, começam a aparecer de dois em dois, formando casais. E eles começam a adentrar a arca. E nem aquela manifestação sobrenatural consegue amolecer o coração daquele povo antediluviano. Então, irmãos, o que acontece é que eles estavam já tão cegos nas suas imoralidades que eles não conseguiam mais discernir o agir de Deus. E, infelizmente, seu coração já havia sido endurecido e eles estavam cegos pelas suas concupiscências. O que acontece então, irmãos, é algo assustador até certo ponto. Quando Noé e sua família eles adentram a arca, por um período de tempo, aqueles que estavam do lado de fora, eles planejavam colocar fogo dentro da arca e destruir Noé e sua família juntamente com aqueles animais. Porém, quando o anjo de Deus já havia selado a arca, começa a escurecer o céu, começa então o céu ficar negro de uma forma nunca antes vista. E logo então, em seguida, começam a cair as primeiras gotas de água. Aquele povo que estava lá pronto para gargalhar de Noé e zombar dele, agora eles começam a ficar desesperados em olhar para os outros e dizendo: nossa, aquilo que Noé falou realmente era verdade. Aquilo que ele falou é verdade. Eles chegam até Noé, até a arca, e começam a bater na arca. Noé, por favor, abra a porta. Nós vamos morrer todos aqui afogados. Por favor, tenha misericórdia de nós. E realmente, se fosse por Noé, ele teria aberto, porque ele era um homem bom. Ele teria compaixão daquelas pessoas. Porém, Deus havia
terminado a graça sobre eles. Havia já selado a porta da arca, um anjo já havia fechado a porta da arca e não poderia mais ser aberta. Infelizmente, todas aquelas pessoas morreram afogadas pelas águas do dilúvio, por causa da quê? Da sua incredulidade ao que havia sido pregado. Esse, irmão, é um dos pecados mais tristes que acontece nos dias de hoje, a incredulidade. Existem muitas pessoas que não dão ouvidos para a palavra de Deus, não ligam para o que a palavra de Deus diz. Dizem que é um livro que foi adulterado, um livro que foi modificado, que os homens usaram para conquistar reinos e territórios. E eles acabam duvidando daquilo que Deus está para dizer. E até mesmo, infelizmente, dentro do povo de Deus, daqueles que se dizem cristãos, existem os incrédulos que não dão ouvidos para as profecias, que são os sinais de Deus, que é o descrever da história antecipadamente que Deus revelou aos seus servos os profetas. Então, o tempo de graça daquele povo antediluviano durou 120 anos a partir da construção da arca. E o que significa isso para nós nos dias de hoje? Bom, irmãos, o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nos alertou que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Porém, quando menos esperaram, veio o dilúvio e levou a todos. Perceba que essa analogia que Jesus faz também se aplica ao tempo do fim. E não somente nesse contexto, mas também no contexto da graça de Deus. Ou seja, significa que hoje nós temos uma porta aberta. A porta da arca, da graça de Deus, ainda está aberta. E muitas pessoas, elas ainda vão ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo. Porém, nós sabemos que profeticamente essa porta vai ser fechada. Nós não temos uma data, não sabemos quando isso vai acontecer. Mas é importante que você saiba hoje, amigo, que a porta da graça um dia vai se fechar. E quando essa porta for fechada, ninguém, absolutamente ninguém poderá entrar por ela. Quem estiver salvo, vai estar salvo. E quem estiver perdido, infelizmente, vai estar perdido e não vai ter como se arrepender. É aquilo que a gente vê que a Bíblia diz lá em Apocalipse e também em Daniel, que o justo, ele vai continuar se justificando, vai continuar se santificando, e o ímpio vai continuar cometendo a iniquidade. Vai chegar um momento na história desse planeta que Deus vai dar um basta, e que aquele que estiver com o selo do Deus vivo vai estar salvo, e aquele que estiver com a marca da besta vai receber as consequências, as punições e a ira de Deus sobre ele. Que eu e você hoje possamos não fazer como o povo antediluviano, que deram ouvidos à mensagem, mas zombaram dela, ou não creram, não deram crédito à mensagem. Nós possamos ser como Noé, que pregou, mesmo diante das adversidades, que fez o seu trabalho e cumpriu a sua missão. Que você possa ter certeza que, se você buscar, Deus vai estender a sua mão, e você vai receber o selo de Deus para estar selado, para que você esteja dentro da arca, salvo pela graça de Deus. Que você possa ter essa certeza. Um forte abraço e que Deus te abençoe.